dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Sirênia. Bom dia quem está no Facebook. Bom dia quem está no Instagram. Bom dia nesta quinta-feira. Hoje vamos começar cedo falando de aula do curso para a consciência da nova era, né? Consciência para a nova era. Vamos começar falando isso, que hoje é dia de aula. Quanta alegria essas aulas, quanta descobertas, vamos dizer assim, quanta consciência, quanta leveza, quanta alegria e quanta descoberta mesmo, né? Está sendo fantástico descobrir, rever, relembrar situações que são nossas, mas que estavam lá esquecido, bem lá no fundinho, bem lá por trás dos véus do esquecimento. E agora nós estamos acessando tudo isso. E está sendo muito grandioso, está sendo muito esclarecedor, está sendo muita consciência, renovação, é isso mesmo, Siri. Gratidão pela palavra, renovação, é exatamente isso. Nós estamos recebendo, né, cada minuto, a cada momento, a cada acesso, a renovação e a lembrança de que nós realmente somos. Que muitas vezes nós não acreditávamos que tínhamos essa potência. E agora, acessando tudo isso, percebemos o quanto que nós mesmos nos apreendemos neste esquecimento, né? Porque mesmo quando nos era falado que nós tínhamos essa potência, nós íamos para a negação. Isso é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Já fui para isso também. Então, agora não. Agora tudo está se abrindo, tudo está se mostrando, tudo está mais consciente para nós. Para quem está buscando, para quem está se conectando com essa frequência, com essa energia, com essa consciência, está sendo fantástico, está sendo muito grandioso mesmo. Então, agora, vamos à nossa prece, para nós aproveitarmos o maior tempo possível, né? Que nós só temos 1 hora, senão depois não se deixa postar aberturas desvendando partes que estavam esquecidas. Abertura, verdade, Sirene, a abertura que está se trazendo tudo isso, né? Então, vamos à prece. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que é a Tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio no meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Diariamente, eu abro o meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá
exuberante, harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Vamos ao decreto de hoje. Hoje nós vamos fazer o decreto 103. Olha que belíssimo este decreto. Poderosa luz, eu sou. Lança teus raios nos corações dos humanos, em todos os cargos políticos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de ti mesma se manifestem, trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade. E por teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana exterior a prestar obediência. Eu vou ler novamente para a gente ancorar, tá? Poderosa luz, eu sou. Lança teus raios nos corações dos humanos, em todos os cargos políticos, em todos os cargos públicos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de ti mesma se manifestem, trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade. E por teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana exterior e a prestar obediência. Vocês percebem como eu troquei uma palavra aqui? Poderosa luz, eu sou. Lança teus raios nos corações dos humanos, em todos os cargos públicos, políticos e públicos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de ti mesma se manifestem, trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade. E por teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana exterior a prestar obediência. Bom dia, Isolete, seja muito bem-vinda. Então, agora vamos continuar a nossa leitura dos mistérios desvelados. Hoje nós vamos continuar a leitura da declaração da pessoa que teve acesso, do escritor que teve acesso com São Germain. Ponde o braço em meu ombro, disse Saint Germain, e fechai os olhos. Senti meu coração levantar-se do solo, mas não tive consciência de me mover para a frente. Imediatamente meus pés tocaram o chão e, abrindo os olhos, encontrei-me no chalé. Saint Germain divertiu-se bastante quando lhe perguntei como nos fora possível voltar de tal maneira sem atrair a atenção das pessoas que nos rodeavam. Respondeu: muitas vezes nos rodeamos com o manto da invisibilidade, quando nos movemos entre as pessoas que atuam no plano físico, e desapareceu. Eu tinha ouvido falar dos grandes mestres ascensionados, que podiam levar consigo o próprio corpo, onde quer que fossem, e manifestar ou trazer à visibilidade qualquer coisa que dissessem atrair, que desejassem atrair diretamente do universo. Entretanto, experimentar contato real com um deles era coisa muito diferente. E tentei compreender integralmente a maravilha da experiência. Para Saint Germain, tratava-se, evidentemente, da mais trivial ocorrência. Permaneci em contemplação silenciosa durante longo tempo, em profundíssima gratidão
procurando entender e assimilar completamente sua explanação da lei relativa ao desejo. Ele enfatizou a importância e a atividade dela como uma força motriz do universo, para levar avante novas ideias, forçando uma expansão de consciência a assumir posição no âmago da vida de todo o indivíduo. Tinha-o explicado dizendo: o desejo construtivo é a atividade expansível dentro da vida, porque é só desse modo que ideias sempre maiores, atividade e realização são impelidas a se expressar no mundo externo da substância e da forma. Dentro de cada reto desejo está o poder de sua própria realização. O homem é filho de Deus. Ele é comandado pelo Pai a escolher como deve dirigir a energia da vida e que quantidade deseja para expressar o cumprimento do mandato de Deus através de seu desejo manifestado. Isto ele deve fazer porque o livre-arbítrio é o seu direito inato. É função da atividade exterior do intelecto guiar toda a expansão para dentro de canais construtivos. Este é o desígnio e o dever do exterior, do eu exterior. Permitir que a grande vida ou energia de Deus seja usada apenas para a satisfação dos sentidos. Hábito da grande massa da humanidade. É o que constitui seu emprego destrutivo, que é sempre seguido, sem exceção alguma, de desarmonia, fraqueza, fracasso e destruição. O emprego construtivo do desejo é a direção consciente desta ilimitada energia divina pela sabedoria. Todo desejo dirigido pela sabedoria leva consigo uma espécie de bênção para o resto da criação. Todo desejo dirigido pelo Deus interno brota com sentimento de amor e abençoa sempre. Ocupei os dias que se seguiram escrevendo este registro de minhas experiências. Certa manhã, encontrei ao despertar um cartão de ouro sobre a mesa que ficava junto ao meu leito. Pareceu-me ser uma peça de ouro metálico e nela, em bonita caligrafia sombreada, num belo tom de cor violeta, estava escrito apenas uma curta frase: compareceis ao nosso ponto de encontro na montanha às 7 da manhã. Assinado Saint-Germain. Pus de parte o cartão, cuidadosamente, e mal pude esperar que se escoasse o tempo intermediário. Tão grande era a minha ansiedade. De manhã cedo, enquanto preparava o almoço, veio-me um nítido impulso para não levar nada comigo. Obedeci e decidi confiar em que minhas necessidades seriam supridas diretamente do suprimento universal. Em breve estava a caminho, alegremente resolvido a não deixar escapar nenhuma oportunidade para fazer perguntas, se permitido fosse. À proporção que me aproximava do lugar marcado, meu corpo se tornava cada vez mais leve, até que, quando me encontrava a 400 metros, mal tocava o chão com os pés. Não vi sinal de pessoa alguma, de modo que me sentei num tronco de árvore para esperar Saint-Germain. Sem cansaço algum, conquanto meu percurso tivesse sido de quase 16 quilômetros. Bom dia, Vânia. Seja muito bem-vinda. Enquanto eu meditava no maravilhoso privilégio e na bênção que recebera, ouvi estalar um ramo e olhei em torno, esperando vê-lo
esperando vê-lo. Imaginai minha surpresa quando, a uma distância pouco mais de 1 metro, vi uma pantera aproximando-se lentamente. Eu devia estar com os cabelos arrepiados. Bom dia, Sônia. Queria correr, gritar, fazer qualquer coisa. Tão frenético era o sentimento de medo dentro de mim. Teria sido inútil mover-me, pois um salto da pantera ter-me-ia sido fatal. Meu cérebro rodopiava, tão grande era meu pavor. Mas uma ideia me veio claramente, que manteve serena minha atenção. Lembrei-me de que tinha a poderosa presença de Deus dentro de mim mesmo, e que a presença era toda amor. Esse belo animal era também uma parte da vida de Deus e me dispus a olhar para ele diretamente dentro dos olhos. Então me veio o pensamento de que uma parte de Deus não poderia prejudicar outra. Só tive consciência desse fato. Um sentimento de amor me arrebatou e saiu como um raio de luz diretamente à pantera. Com ele foi-se o meu medo. Os passos furtivos cessaram e encaminhei-me lentamente para o animal, sentindo que o amor de Deus nos enchia a ambos. O repulsivo olhar feroz dos seus olhos suavizou-se, o animal endireitou-se e veio vagarosamente ao meu encontro, esfregando a espádua contra a minha perna. Inclinei-me e afaguei sua cabeça macia. Olhou-me nos olhos por um momento e depois deitou-se, rolando no chão como um gatinho brincalhão. O pelo era de um belo castanho escuro avermelhado. O corpo longo, flexível e de grande vigor. Continuei a brincar com ela e, quando olhei subitamente para cima, Saint-Germain estava a meu lado. Meu filho, disse, vi a grande força que há dentro de vós. De outro modo, eu não teria permitido tamanha prova. Conquistastes o medo. Minhas felicitações. Se não tivesses conquistado o eu exterior, não permitiria que a pantera vos causasse mal. Mas nossa associação seria interrompida por algum tempo. Nada tenho a ver com a presença da pantera aqui. Isso fazia parte da operação interna da grande lei. Como vereis, antes de cessar a ligação com a vossa nova amiga, e encontrastes. Agora que passastes pela prova da coragem, ser-me-á possível prestar-vos muito amor. Agora que passastes pela prova da coragem, ser-me-á possível prestar-vos muito maior assistência. Tornar-vos-ei cada dia mais forte, mais feliz, e expressareis muito maior liberdade. Estendeu a mão e, no momento, apareceram 4 pequenos bolos de um belo pardo dourado, com cerca de 12 centímetros quadrados cada um. Ele ofereceu-me e ordenou que os comesse. Eram deliciosos. Imediatamente experimentei uma sensação aceleradora, formigante, percorrer todo o meu corpo. Sensação nova de saúde e de clareza mental. Saint-Germain sentou-se ao meu lado e minha instrução começou. Então, agora nós vamos para o segundo capítulo. Aqui se encerrou o primeiro. Qual é o nome deste livro? Mistérios Desvelados, de Saint-Germain. Tá?
são as alquimias de Saint-Germain com os filhos da terra, o nosso mestre Saint-Germain. Então, o segundo capítulo, o deserto do Saara. Vânia, nós estamos estudando a alquimia de Saint-Germain, tá? Num curso Consciência para a Nova Era, está na minha bio, está lá fixado na bio. Hoje nós temos aula deste curso. Estamos ancorando ferramentas dentro deste curso. Hoje nós faremos a iniciação dos alunos para a abertura de registros acásticos, porque para você acessar tudo isso, você precisa fazer as limpezas, buscar o que está no seu acaixa, compreender o que é uma caixa, e assim conseguir acessar todas essas maravilhas que Saint-Germain vem nos ensinando. Então, se você está aqui pela primeira vez, estou te passando, mas está tudo na minha bio. O curso é no Hotmart, vai ser por 1 ano, o curso é por 1 ano. Ele tem aula toda quinta-feira, às 18 horas. É a aula que nós passamos a aula e depois fazemos os atendimentos de limpeza, para poder ancorar tudo que estamos aprendendo, tá? Só para te informar que, como você disse, chegou agora depois que começou, e eu comecei hoje falando sobre isso. E hoje nós temos aula do curso Consciência para a Nova Era, tá bom? Seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. O segundo capítulo, o deserto do Saara. Em vez de sairdes do corpo físico, como em vossa recente experiência, empregaremos hoje a consciência projetada. Observou Saint-Germain, enquanto colocava o polegar da mão direita entre meus olhos e os outros dedos no alto de minha cabeça. A sensação de uma poderosa corrente elétrica percorreu todo o meu corpo. Retirando a mão, continuou. Desejo que tenhais em mente, com firmeza, relembrando sempre para a meditação, que as leis que vos explico e ensino a utilizar são para vos pôr em condições de exercer mestria consciente sobre todas as forças e coisas terrenas. Isto significa que, sejam quais forem as vossas experiências, estareis sempre, em todos os momentos, de posse plena e consciente de vossa mente e de vosso corpo, sendo-vos possível empregar vossa livre vontade a todo o tempo. Sim, pode ver o vídeo depois. Nesse estado de consciência projetada, sois completamente conscientes e tendes plena mestria sobre todas as vossas faculdades a todo instante. Não há nada de comum entre qualquer dessas instruções e seu uso, e os estados de transe ou condição hipnótica, porque tanto no transe como no hipnotismo, a vontade consciente do indivíduo não funciona, o que constitui prática das mais perigosas e desastrosas para aquele que a permite em sua mente e em seu corpo. Não há mestria ou domínio consciente no transe ou nas práticas hipnóticas, que são extremamente destrutivas e perigosas para o crescimento da alma de quem as permite. Deveis compreender integralmente que o controle consciente, a mestria e o uso das forças e coisas desta terra devem estar sempre sujeitos à direção do vosso ser divino ou Deus interno, por meio da perfeita cooperação e da obediência de todas as faculdades externas, tanto da mente como do corpo, a essa direção interior. Não há mestria sem isso, e aqueles que são conhecidos como mestres ascensionados nunca obrigam qualquer atividade que possa desrespeitar a lei do livre-arbítrio dado por Deus ao indivíduo. Ao estudante, poderá ser facultada a experiência da projeção. Se um mestre ascensionado desejar expandir-lhe
temporariamente a consciência, de modo que possa compartilhar de acontecimentos que se verifiquem em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Em tal estado, as faculdades do discípulo permanecem totalmente sob o domínio e a direção de sua livre vontade em qualquer momento. Mantém-se integralmente consciente e ativo aonde quer que seja seu corpo, e também no local que o mestre ascensionado escolheu para dirigir sua atenção, a fim de receber ensinamentos. A razão pela qual um mestre ascensionado eleva temporariamente a consciência do estudante consiste em querer mostrar-lhe de que modo poderá lhe fazer a mesma coisa por si mesmo, por seu próprio esforço, conscientemente e à sua vontade. Consciência projetada. A consciência projetada consiste no aumento do grau de vibração da estrutura atômica, tanto na mente como no corpo do estudante. Isto é feito pela radiação de um mestre ascensionado e é uma atividade da luz, que aumenta a frequência de vibração até a nota tônica que ele estabelece para a experiência. Nos graus mais elevados, o discípulo usa suas faculdades de visão e de audição, exatamente como o faz na vida diária, com a diferença de que tais faculdades se acham expandidas na zona ou oitava imediatamente acima da humana. Tal uso de nossos sentidos é o mesmo que experimentamos a cada momento no estado de vigília, porque podemos tornar-nos conscientes exatamente no mesmo instante do que está perto ou do que está longe de nós. A expansão ou a contração de nossa consciência é inteiramente dependente daquilo que o indivíduo deseja. Isso está sempre sujeito ao livre-arbítrio e à direção consciente do estudante. Pode alguém, por sua própria escolha, tornar-se consciente de uma certa árvore de seu jardim ou do jardim inteiro? Este alguém emprega a mesma faculdade de visão para ver um ou outro, exatamente do mesmo modo. Quando deseja ver todo o jardim, faz com que os seus olhos ampliem sua atividade, até perceber tudo o que deseja. A expansão maior abrange a menor, de modo que deveis ter consciência do pleno controle de todas as vossas faculdades em ambos os lugares ao mesmo tempo. A atividade que tem lugar é realmente uma ampliação do campo de força no qual atua a vista. O emprego de vossa faculdade da visão, nessa projeção ou expansão da consciência, é realizado pelo aumento de frequência vibratória no nervo óptico. O processo inteiro corresponde ao que sucede quando se emprega um binóculo. Na vida cotidiana, a consciência humana foi acostumada a usar suas faculdades dentro de certas zonas ou campos de força. E a prova disso é que podeis ouvir a voz de uma pessoa que está fisicamente presente no aposento em que estiverdes, e o som da campainha do telefone em qualquer outra parte da casa, precisamente no mesmo instante. Todas as faculdades da atividade externa são elásticas. Podem ser empregadas quer como microscópio, quer como telescópio, dependendo inteiramente do desejo e da vontade do indivíduo. Se alguém pode ter consciência do som no aposento em que estiver seu corpo físico e perceber, ao mesmo tempo, um som
que se verifique 2 ou 3 aposentos mais longe, exatamente pelo mesmo processo, nunca numa expansão ainda mais acentuada dessa faculdade, poderá ouvir a uma distância maior. Para conseguir isso, deverá aumentar a frequência das vibrações até alcançar a zona mais distante. Quando contemplais essa grande atividade divina interior, não vedes como perfeita e rapidamente os sentidos externos mergulham no íntimo, e o que cercam dois torna-se um. Essa atividade da consciência pode ser aplicada a todos os outros sentidos, aos da visão como da audição. Tal processo de aumento das vibrações é natural, normal e harmônico. Tão simples como a sintonização dos nossos rádios com qualquer onda desejada. As ondas hertzianas, bem como as da visão e da audição, são partes da mesma atividade. O som contém cor e a cor contém o som. Nas experiências da vida diária, os seres humanos podem ouvir cor e ver som, desde que mantenham suficientemente aquietados sua mente e suas emoções. Dentro de certas oitavas ou zonas, a vibração se registra nos nervos dos olhos e o resultado é aquilo a que chamamos visão. Outras se registram nos nervos dos ouvidos e o resultado é o que chamamos audição. Os olhos de uma pessoa comum veem apenas os objetos cuja frequência vibratória cai dentro dessas determinadas oitavas. Isto porque não consegue ver abaixo da raia ou zona infravermelha, ou acima da ultravioleta. Pela radiação de um mestre ascensionado, a estrutura atômica do cérebro e dos olhos vibra com velocidade bastante para se expandir na oitava imediatamente acima da humana. Essa mesma atividade pode ser expandida muitas oitavas além, quer pela irradiação do mestre, quer por determinação do ser divino interno do indivíduo. Muitas pessoas passam, na verdade, por tais experiências involuntariamente, mas raramente compreendem o que significa ou como ocorre. Quando indivíduos têm momentos de consciência transcendente ou se sentem altamente inspirados, é isso o que lhes sucede, embora raras vezes reconheçam a assistência que lhes tem sido dada. A consciência projetada ou visão projetada nada tem a ver, absolutamente nada, com os quadros mentais produzidos por sugestões que só existem nas mentes de outros seres humanos. Tais pensamentos e quadros são apenas relampejos diretamente para dentro da mente de alguma pessoa, por outra que emite a sugestão. É o mesmo que acontece quando se faz refletir a imagem do sol num espelho, desviando-a em seguida sobre a parede. A sugestão é tão diferente da consciência projetada, como pensar num lugar e estar fisicamente nesse lugar. A projeção é vivida, animada, real como quando o vosso corpo físico realiza uma experiência, porque é a ação do vosso próprio Deus interno, com quem o Mestre Ascensionado é um, o Supremo. Saint-Germain e eu nos tornamos, então, observadores e atores de uma cena do passado distante. Novamente, eu me sentia exteriormente consciente de compartilhar de acontecimentos que me eram mostrados em pensamento, sensação e ação. O processo inteiro era tão natural e normal como o respirar, e a única sensação estranha que eu experimentava era o sentimento de maior liberdade e uma impressão de domínio.
Ficamos ambos imóveis por alguns momentos, enquanto ele reanimava os anais etéricos e minha instrução começou. Entre aspas, isto é o deserto do Saara, disse, quando era uma região fértil e desfrutava um clima semitropical. Fecha aspas. Havia numerosas correntes de água levando abundante umidade a todas as partes do país. No meio desse império estava a capital, famosa no mundo inteiro por seu esplendor. Os edifícios do governo eram situados no centro, numa ligeira elevação, e daí a própria cidade se estendia simetricamente em todas as direções. Esta civilização prosseguiu, atingiu seu apogeu há 60.000 anos. Entramos na cidade e sentimos uma atividade rítmica singular, que dava a estranha sensação de leveza enquanto caminhávamos. O povo movia-se com grande graça e agilidade. Perguntei a Saint-Germain a razão disso e ele respondeu. Essas pessoas se lembravam da sua fonte e sabiam serem filhos de Deus, portanto, possuidores e operadores de poder e sabedoria, que, para vós, poderiam parecer milagrosos e sobre-humanos. Verdadeiramente falando, não há tais coisas como milagres, porque tudo está de acordo com a lei. E aquilo que parece miraculoso ao atual conceito humano é apenas o resultado da aplicação de leis, a que a presente consciência da humanidade não consegue captar, parecendo-lhe, portanto, estranho e singular, por ter se afastado de suas origens divinas. Quando a realidade da vida é corretamente compreendida, toda a manifestação que parece milagrosa à vossa consciência atual passa a ser uma experiência tão natural e normal como a formação de palavras para quem conhece o alfabeto. Os chamados milagres são todos produtos de uma sempre expansiva e progressiva manifestação de vida na forma. E ocorrem em todos os tempos por um regular e ordenado processo da lei, em amor e paz. Não importa quão estranha, incomum e impossível possa parecer uma experiência ao atual estado mental da humanidade. Isto não é prova de que não haja uma lei maior e inteligência superior em ação, produzindo maiores maravilhas de criação em torno de nós o tempo todo. O conhecimento dos maiores cérebros da humanidade no mundo exterior de hoje está para essa grande sabedoria e poder interno, como a compreensão de uma criancinha para o estudo do cálculo integral. Num edifício do grupo central, encontramos os ocupantes vestidos com os mais lindos tecidos de cores suaves e brilhantes, que harmonizavam com a decoração interior. Um deles, funcionando como guia, levou-nos ao edifício central e lá nos apresentou ao rei desse grande povo. O rei demonstrou ser Saint-Germain. Via-se ao lado dele uma linda jovem. Seus cabelos, como fios de ouro, caíam quase até o chão e tinha olhos de penetrante azul-violeta. Todo o seu porte era de admirável autoridade. Olhei interrogativamente para Saint-Germain, desejando saber quem poderia ser ela, quando ele respondeu, Lotus. Ao lado dela estava uma jovem de cerca de 20 anos de idade e um rapazinho de 14 anos, talvez.
O jovem era aquele que tínhamos visto como grão-sacerdote no templo de Luxor, e o rapazinho, o sacerdote assistente. Eram filhos do rei. Novamente estávamos nós trabalhando juntos. Com essa visão de vidas anteriores, continuou Saint-Germain. Entremos na atividade deste abençoado povo. Digo, propositadamente abençoado. E em breve vereis o porquê. A maioria deles ainda retinha o pleno uso consciente de toda a sua sabedoria e poder, como filhos de Deus. E isso eles manejavam quase sem limites, sabendo perfeitamente bem de onde provinham e para que eram seus herdeiros. O eu externo era apenas um instrumento do eu divino, como deveria ser, e só lhe era permitido fazer aquilo que fora criado. Naturalmente, o grande eu interior podia atuar livremente, e, em consequência disso, a perfeição e a atividade desse período eram magníficas realizações. Ao tempo dessa antiga civilização, todo o império era impregnado dessa grande paz, felicidade e prosperidade. O rei imperador era um mestre de sabedoria antiga e uma verdadeira taça de luz. Governava por essa luz e seu império é o exemplo vivo da perfeição. Durante séculos, continuou Saint-Germain, essa perfeição foi mantida sem exército ou forças navais de qualquer espécie. A direção do povo estava confiada aos cuidados de 14 ascensionados mestres de luz, trabalhando 2 em cada um dos 7 raios. Formavam, assim, pontos de foco para tornar visível a poderosa atividade divina. Abaixo desses 14 seres luminosos, havia 14 mestres menores, que formavam as diretorias de 7 departamentos, controlando as atividades da ciência, indústria e arte. Cada um dos chefes de departamentos guiava o trabalho a seu cargo por meio de contato consciente e direto com o Deus nele próprio. Por isso, toda orientação e instrução vinha diretamente de sua fonte, para aqueles que lhes estavam abaixo. Assim, a divina perfeição fluía constantemente, sem qualquer interferência humana. Esta forma de governo era, sob qualquer aspecto, a mais notável, próspera e satisfatória. Desde essa época, nunca mais houve na Terra coisa alguma que se aproximasse ao menos de tal elevação. Nos anais antigos, que chegaram até os dias presentes, essa civilização era sempre referida como Idade de Ouro. E, de fato, o era, em todas as atividades da vida. Em vossa amada América, em futuro não muito distante, surgirá um semelhante reconhecimento do eu real interior, e isso seu povo expressará em grandes realizações. A América é uma terra de luz, e a sua luz brilhará luminosa como o sol do meio-dia entre as nações da terra. Ela foi a terra de grande luz em eras remotas, e tornará a entrar na posse de sua herança espiritual, porque nada pode impedir isso. É forte de corpo e espírito, mais forte do que pensais, e essa força ela desenvolverá para erguer-se e arremessar de ponta a ponta tudo o que pesadamente a oprime nos termos atuais. A América tem um destino de grande importância para as outras nações da Terra, e aqueles que a têm guardado por séculos guardam-na ainda, por meio de sua proteção e amor. Ela cumprirá seu destino.
a América, nós, a horta ascensionada de luz, nós te amamos e te protegemos, América. Nós te amamos. Uma semelhante forma de governo haverá mais tarde, quando tiverdes arremessado para longe certas limitações internas que se agarram como fungos e sugam vossa força como um vampiro. Amados da América, não vos desencorajeis quando descerem as aparentes nuvens escuras. Cada delas vos mostrará sua fímbria dourada. Por trás da nuvem, que parece ameaçar, está a luz de puro cristal de Deus e seus mensageiros, os ascensionados mestres do amor e perfeição, velando pela América, pelo governo e seu povo. Repito, América, nós te amamos. Uma por uma estão surgindo grandes almas despertas que se tornarão claramente conscientes de seu próprio divino poder, inerente, poder de Deus. E essas serão colocadas em todas as posições oficiais do governo. Serão mais interessadas no bem-estar da América do que mesmo nas suas ambições pessoais e riquezas particulares. Então, uma outra idade de ouro reinará na terra e será mantida por éon. Éon é a maior subdivisão do tempo, seguindo-se da era e período. No período imediatamente anterior a este que ora presenciais, a massa do povo usava grandes aeronaves como meio de transporte. Tendo o desenvolvimento alcançado o ponto ainda mais alto, pouca necessidade tinham de tais veículos, exceto nos distritos mais afastados. Toda a classe oficial, por serem os de almas mais espiritualmente avançadas daquela raça, podiam locomover-se nos seus corpos mais sutis para tudo o que desejavam, tal como fizestes em vossa recente experiência em Luxo. Podiam também transportar à vontade o corpo físico, porque o emprego do poder que tinham de anular a gravidade lhes era tão natural como é para vós o respirar. O ouro era um meio econômico comum nessa era, como em todas as dades de ouro, porque sua emanação natural é uma energia ou força que purifica, equilibra e vitaliza. É posto no interior da terra pelos senhores da criação esses grandes seres de luz e amor que criam e dirigem mundos, sistemas de mundos e a expansão da luz nos seres que sobre eles habitam. A mente externa, o conhecimento intelectual da humanidade, possui muito pouca compreensão mesmo do real objetivo da experiência do ouro neste planeta. Ele cresce dentro da terra como uma planta, e através dele está se derramando constantemente uma purificante, vitalizante e equilibradora corrente de energia dentro do próprio terreno onde caminhamos, bem como na vegetação da natureza e na atmosfera que respiramos. O ouro foi colocado neste planeta para usos vários, 2 dos quais sendo os mais triviais e sem importância. O seu emprego como meio de câmbio e para ornamentação. A maior atividade e finalidade do ouro dentro e sobre a terra é ceder sua própria qualidade natural e energia para purificar, vitalizar e equilibrar a estrutura atômica do mundo. O mundo científico de hoje não tem nenhuma suspeita, até agora, dessa atividade. Entretanto, o ouro desempenha a mesma função
em nossa terra, que os radiadores em nossas casas. O ouro é um dos meios mais importantes pelos quais a energia do nosso Sol é fornecida ao interior da Terra. E um equilíbrio de atividades é mantido. Como condutor dessa energia, ele age como um transformador e a transmitir a força do Sol para o interior da substância física do nosso mundo, assim como para a vida que se estende sobre ele. A energia contida no ouro é realmente a radiante força eletrônica do Sol, atuando numa oitava mais baixa. O ouro é, às vezes, dominado. Um raio de sol precipitado. Como a energia contida no ouro tem um grau vibratório extremamente alto, ele só pode atuar sobre as mais finas e mais sutis expressões da vida através da absorção. Em todas as idades de ouro, este metal entra em uso pelo povo, em fusão e generalizado. E sempre que isto sucede, o desenvolvimento espiritual de tal povo alcança um estado muito alto. Nessas idades, nunca o ouro é armazenado às escondidas. Ao contrário, é largamente distribuído para o uso das massas que, absorvendo sua energia purificante, são elevadas a uma perfeição maior. Tal é o correto emprego do ouro. E quando esta lei é conscientemente compreendida e obedecida, o indivíduo pode atrair para si qualquer quantidade que deseje, pelo uso dessa lei. Por causa dos depósitos de ouro em todas as cadeias de montanha, encontra-se saúde e vigor na vida nas montanhas, como não se pode encontrar em nenhum outro da superfície da Terra. Ninguém jamais ouviu falar de efeitos nocivos sobre aqueles que manejam constantemente ouro puro, enquanto no estado de pureza é mole e desgasta-se facilmente. Ainda esta mesma propriedade preenche a finalidade de que acabei de falar. Os indivíduos mais adiantados desses povos produziam muito ouro por precipitação direta do universal. As cúpulas de muitos edifícios eram cobertas com lâminas de ouro e os interiores decorados com joias brilhantes de desenhos curiosos e maravilhosos. Essas joias eram também precipitadas diretamente da única substância eterna. Como em todas as épocas passadas, havia uma parte do povo que se tornou mais interessada nos prazeres temporários dos sentidos do que no grandioso plano da criação do poderoso Deus interior. Isso fez com que tais elementos perdessem consciência do poder divino no país, até que esse poder só permaneceu ativo em poucos lugares além da capital. A capital era chamada Cidade do Sol. Aqueles governantes acharam que deveriam retirar-se e deixar o povo aprender, através de dura experiência, que toda a felicidade e todo o bem vem da adoração da divina presença interior, e que esse povo deveria voltar para a luz para ser feliz. O rei imperador, vendo pela sabedoria interna que o povo se emaranhava cada vez mais profundamente na satisfação dos sentidos, compreendeu que não estava no plano divino manter por mais tempo o reinado. Foi instruído por aqueles que lhe eram superiores em autoridade espiritual a dar um banquete anunciando sua decisão de retirar-se e assim dizer adeus aos seus súditos. Reuniu os conselheiros e lhes deu instruções sobre o banquete, ordenando que se celebrasse no lugar mais magnífico do império, conhecido como a Sala das Joias.
no palácio do rei. A sala foi iluminada com globos de luz própria, que emitiam uma radiação branca e brilhante. Eram suspensos do teto por correntes de cristal. Conquanto a luz fosse intensa e brilhante, tinha um efeito extremamente agradável sobre o corpo, dando aos que estavam na sua irradiação uma sensação de grande calma e bem-estar. A luz no globo central fazia resplandecerem as joias no desenho do sol nascente, que formava o medalhão no meio do teto. O salão do banquete tinha sido cuidadosamente decorado e nele havia 24 mesas de ônix branco, em cada uma das quais se sentavam 24 convivas. Era a primeira vez que os conselheiros do rei e seu estado-maior tinham sido convidados todos na mesma ocasião. A notícia do festim causou muitos comentários entre o povo, que debatiam intensamente o assunto, cada qual com seu vizinho, mas para todos era um mistério, pois ninguém conseguia descobrir-lhe a finalidade. Veio finalmente a tarde do acontecimento. Ninguém suspeitava da tristeza que existia no coração do nobre regente, nem poderia sonhar com a mudança que em breve os atingiria. Chegada a hora, os convivas se reuniram e tudo transpirava mistério. As grandes portas de bronze para o salão do banquete oscilaram, abrindo-se majestosamente, e a eclosão de uma música transcendente, como que tocava no invisível por uma orquestra gigantesca, fez-se ouvir, surpreendendo mesmo aqueles que conheciam o extraordinário poder do seu adorado monarca. Ele era considerado quase como um deus pelo povo, tão grande era o amor e a admiração que tinham pela sua sabedoria e pela assistência que a todos constantemente prodigalizavam. Quando acessou a música triunfante, o rei entrou acompanhado de seus filhos. A jovem era uma visão de formosura. Trajava vestido de suave tecido de ouro, diferente de qualquer fazenda do nosso mundo moderno. A capa parecia estar coberta de diamantes, pois a cada movimento de seu corpo cintilavam pontos de luz. Os louros cabelos caindo-lhe sob ombros eram apanhados por 2 fivelas de esmeralda. Em sua fronte havia uma fita de metal branco, cravejada a diamantes, tendo no centro o que parecia ser um grande diamante, mas que na realidade era uma poderosa condensação de luz, aí focalizada e mantida por seu pai. O rei era o único em todo o império encarregado do uso de tão transcendente poder. A família real nunca tinha usado essas joias de luz em suas relações com o mundo exterior, até essa noite. O emprego de tal poder só era permitido no seu culto secreto do grande Deus interno, de cuja suprema presença eles eram intensa e permanentemente cientes. 10 horas, né? O imperador e seus 2 filhos trajavam roupas ajustadas do mesmo flexível tecido de ouro da filha. Essas roupas eram macias como camurça, mas feitas de ouro metálico, com peito de armas semelhantes a um grande sol de joias. Calçavam sandálias do mesmo material, também cravejadas de pedras preciosas, e a maravilhosa joia de luz permanecia na fronte de cada um. O rei fez um sinal e os hóspedes se sentaram com voz possante e majestosa. Emitiu uma invocação das profundezas do seu coração. Aquele uno
supremo, infinito. Ó, eu vou parar aqui para a gente continuar amanhã, né? O que vai acontecer nesta reunião, porque senão depois o Instagram não me deixa postar. Então, hoje nós temos aula do curso, estamos estudando lá no curso cada palavra, cada frase destes livros, né, desses ensinamentos, destes cursos de Saint-Germain, nos ensinando a alquimia sagrada, porque é isso que nós estamos aprendendo. É tão emocionante que me dá tremor, é verdade. É como, eu sinto como se nós estivéssemos lá, né? Fizemos parte disso tudo, estamos relembrando agora. É dessa forma que eu consigo ver ler e receber essa leitura. Nós estávamos lá, passamos por essa era de ouro e agora estamos aqui adentrando também novamente na era de ouro, né? Porque agora está se desfazendo toda a densidade que nós emanamos no planeta Terra, estamos entrando novamente na era de ouro. Já estamos vivendo na era de ouro, né? Só precisamos limpar tudo que ainda está aí, desconstruir e nos reconectar com essa fonte de luz que nós somos. Todos nós somos luz. Estamos aqui para reconectar com essa luz, para trazer de volta essa era de ouro para o planeta Terra. E como ele fala aí, será uma duradoura por éons de anos. Quantos anos viveremos nessa era de ouro que estamos criando agora, né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, quem vai se conectar no pós-vivo, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por este dia de hoje, gratidão por essas redes sociais que nos reunifica, gratidão por esses ensinamentos de Saint-Germain, nos permitindo trazer aqui esses ensinamentos para tantos quantos se conectarem. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Até amanhã. Amanhã continuaremos.